Amém. Nós louvamos a Deus por estarmos mais uma vez aqui para estudarmos mais um pouco a respeito da nossa revista. Nós vemos que neste domingo vai ser o segundo domingo de dezembro e se comemora o dia da Bíblia. E nós louvamos a Deus porque ela tem chegado até as nossas mãos, Este evangelho que nós conhecemos é pela Bíblia Sagrada. Nós vemos que estamos hoje na 11ª lição, que ele traz o tema sobre o verdadeiro discípulo, é uma referência no serviço cristão. Então, a verdade aplicada, a verdade prática, diz que o bom testemunho de um discípulo é alcançado na sua trajetória, na sua caminhada. E nós devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo. Então, durante a nossa trajetória, nós devemos dar bom testemunho, Então, quando você conhece uma pessoa e quando você começa a conviver com ela, que nós vamos ver quem é essa pessoa. Então, isso que é a verdade aplicada quer dizer que o bom testemunho, ele é visto com o tempo. Então, às vezes você vê um pregador, uma pessoa, mas você só conhece aquela pessoa quando você começa a conviver com ela. Então, a introdução da lição, ela diz que o testemunho cristão é pessoal e é produzido à medida que o crente se relaciona e interage socialmente. Então, nós saímos das nossas igrejas e devemos, como diz Jesus, brilhar neste mundo que está em treva. Então, quando nós interagimos socialmente no nosso trabalho, na nossa família, nós testemunhamos com a nossa vida. Então, aqui nós vamos entrar no ponto 1, que fala sobre as credenciais do bom testemunho. E o escritor aqui da nossa lição, ele traz, falando sobre os 3 homens que João fala na sua 3ª carta. Então, nós vemos que Gaio e Demétrios, eles davam bons testemunhos e Diófres dava um mau testemunho. 2 exemplos a ser seguido e um é um exemplo a ser evitado. Então, nós vemos que o escritor ele traz para nós sobre 2 bons exemplos de obreiros, de homens que serviram ao Senhor, e um que deve ser evitado por todos: compaixão e amor. A Bíblia relata que Jesus foi movido de íntima compaixão em diversos momentos, mostrando o quanto ele se importava com as pessoas, com o sofrimento, com a dor alheia. E nós vemos que esse é o papel da igreja. A igreja deve ser um lugar onde se promove cura às pessoas feridas, e não aonde elas são ainda mais machucadas. Então, a igreja deve ser um lugar para cuidar das pessoas. A igreja é como se fosse um hospital para cuidar das pessoas. Então, nós vemos que um verdadeiro discípulo,
ele deve ser, né, uma pessoa mansa. É que nós vemos que o escritor diz que uma pessoa mansa não é uma pessoa fraca, mas uma pessoa equilibrada. E nós vemos que a mansidão é trazida por Paulo na sua carta, lá de uma característica dos frutos do Espírito, em Gálatas 22, que fala que fala sobre a mansidão. Então nós vemos que deve ser cultivada por todo servo do Senhor. Então nós vemos que o próprio Cristo, ele falou que aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E Moisés, né, foi chamado do homem mais manso que vivia sobre a terra. E nós vemos que uma das credenciais de um bom testemunho é bem dizer e abençoar. Dizer bem, falar bem das pessoas, aqui é o que o Escritor traz para nós, e abençoar com nossos lábios, com nossas palavras, nós devemos estar abençoando as pessoas que estiverem ao nosso redor. Ter uma vida transformada é o ponto 2 da nossa lição, que fala que Pedro, ele era um homem, um pescador, ele era um homem que viveu e foi ali chamado para ser discípulo de Jesus. E nós vemos que ele sofreu uma profunda transformação em sua vida pessoal, em seu ministério. De um rude pescador, passou a ser um dos principais líderes doutrinários e pregadores da Igreja de Cristo. Então, aqui o ponto 2 fala ter uma vida transformada pelo poder do Evangelho. O Evangelho, ele é boas novas. Nós vemos que o Evangelho, ele é o poder de Deus. Então, vemos que uma coisa é entender o Evangelho, mas outra coisa bem diferente é experimentar o Evangelho. Então, é preciso que nós venhamos ter uma profundidade. O salmista, no Salmo 34, verso 8, ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. É preciso que nós venhamos estar experimentando esse Evangelho, ter uma profundidade, não está apenas conhecer, de ouvir falar, mas é preciso que nós venhamos ter uma intimidade maior com o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que aqui fala também sobre o testemunho cristão. O testemunho cristão de um seguidor de Jesus é a primeira porta através da qual o descrente vê a Cristo. Então a nossa vida é o primeiro testemunho, é a porta de entrada que as pessoas olham para nós. Então, nosso jeito de falar, como é o nosso jeito de falar com as pessoas, o nosso vocabulário, né? Hoje se fala tantas gírias, tantas coisas, e como está o nosso modo de falar de um servo do Senhor. Então a forma de nós tratarmos com a pessoa, sua forma de lidar com a adversidade que exige fé. Então, o
evangélico é quem vive segundo o Evangelho, sendo portador das boas novas e tendo um bom testemunho. Forma de falar, forma de proceder, forma de tratar as pessoas e forma de como agimos nas horas das adversidades. E pelo poder do Espírito Santo. Né? Jesus falou, subiria ao céu, mas deixaria o Espírito Santo. Então, nós vemos que ele falou com seus discípulos, ficai e recebereis a virtude do Espírito Santo. Então, esse é o poder, quem fala na vida das pessoas, que transforma as pessoas, não são as nossas palavras, mas é o Espírito Santo de Deus. E o ponto 3 fala, vivendo para fazer o bem. Fazer o bem é a essência do Evangelho. E nós vemos que existe uma frase célebre que diz que nós não fazemos o bem para ser salvo. Nós devemos fazer o bem porque somos salvos. Então, aqui o 3.1 da nossa lição, ela diz que devemos apartar-nos do mal. Refere-se a uma natureza perversa de modo de pensar, sentir e agir. Mas apartar-se do mal significa desviar-se das coisas que não agradam a Deus. Então, o verdadeiro servo do Senhor, ele deve se apartar-se, afastar-se daquilo que desagrada ao nosso Senhor Jesus. Então, aqui no ponto 2 do nosso tópico 3, diz que devemos buscar a paz. A paz, ela não é um estado natural, pois a partir da queda do homem, o pecado, né, passou a gerar conflito. Mas essa paz, né, que a Bíblia fala que excede todo entendimento, que só temos quando conhecemos e começamos a viver Cristo em nossa vida. E aqui nós vemos que o ponto 3.3 diz que amar a justiça. Então nós vemos que nós devemos amar e praticar a justiça, né? Então, quem a pratica é abençoado e tem as suas orações atendidas, diz a palavra de Deus, né? Então, nós devemos amar as pessoas, fazer o bem, fazer justiça, né? Então, nós vemos que o testemunho de um autêntico discípulo deve refletir seu caráter cristão. Para ter um caráter cristão, deve ser cumprido na palavra e não mero orador ouvinte esquecido. Então, nós não devemos apenas falar, nós devemos procurar viver este Evangelho. O Evangelho, né, é o poder de Deus que muda as pessoas, né? O salmista diz, né, provai e vede que o Senhor é bom. Então, que Deus venha estar abençoando a todos, que a palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. E que Deus venha estar falando em seu coração. E o nosso desejo para você, neste dia, é que Deus, né, esteja à sua frente para te mostrar o caminho, que Deus esteja ao teu lado para te abraçar e proteger, que Deus esteja atrás de ti para te afastar
de pessoas falsas. Que Deus esteja debaixo de ti, para te amparares quando caíres. Que Deus esteja dentro de ti, para te abençoares e consolares quando estiveres triste. Que o Senhor te abençoe e te guarda, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e te dê a paz. Até mais ver. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.